Vamos lá então, começando mais um balanço de mercado, hoje dia 25 de agosto de 2023, tá? Quero mostrar para vocês aqui as operações que nós fizemos, tá? Foram duas operações, vou botar aqui o quadro para vocês verem, deixa eu achar ele aqui, R$43 o total, tá? Dos nossos ganhos. Tivemos aí uma primeira operação com 110 pontos e uma segunda operação com 105 pontos, tá? Totalizando aí 215 pontos e R$43, tá? Então essas foram as operações que nós fizemos. E voltando aqui para o gráfico, né? Vou mostrar para vocês aqui a abertura do mercado, tá? O mercado abriu exatamente nesse ponto aqui, tá? Com essa puxada de baixo, tá? E nós estávamos aqui baseados em uma região, tá? Em um quadro de frequência do dia anterior, tá? E o preço foi trabalhando essas regiões aqui. Tivemos um primeiro rompimento para baixo desse quadro, tá? Não fizemos essa operação porque ainda estávamos aí analisando uma possibilidade de compra devido aos 2 dias anteriores, tá? Uma possível retomada aqui na parte da compra, né? E no momento que nós não fizemos essa operação aqui teria deixado um pivô. Ele teria deixado essa região aqui, ó, como um pivô para queda no momento que nós poderíamos ter vendido no rompimento dele, tá? Só que seria uma operação, ao meu ponto de vista, contra a tendência, né? Ou contra uma possível força, né? Um possível retorno, tá? E aí aconteceu que ele subiu, se manteve dentro do quadro. Depois tivemos aqui uma breve consolidação, depois uma alta, tivemos um rompimento para cima, mas porém sem volume, tá? Sem volume de compradores ali, sem pressão compradora. Você pode ver aqui na parte de baixo no gráfico do volume, tá? Do momento dessa queda aqui, depois o volume foi lá para baixo, tá? E ficou até às 10 horas da manhã, quando começou a retomar. Daí então nós esperamos, teve esse rompimento para cima, não fizemos essa operação pela falta de volume, tá? E o mercado então começa a tomar volume a partir das 10 horas da manhã, rompendo a linha do semanal do 118,927, que é essa linha vermelha, tá? Nós temos o estudo lá e um curso gratuito no canal, tá? Para você aprender a operar nessa mesma estratégia e com os mesmos parâmetros que nós temos aqui das nossas operações pessoais, particulares, tá? E aqui então o gráfico, você vê que ele rompe então a linha do semanal e volta a romper de novo com o quadro de frequência do dia anterior, só que com agora já volume de venda. Então a partir desse ponto aqui, nós pegamos esse pavio aqui, tá? Fizemos a partir desse volume, desse aqui embaixo aqui, fizemos o quadro de frequência. Foi exatamente dessa forma aqui que nós visualizamos, tá? Tínhamos deixado uma marcação que era esse fundo aqui, tá? Ele tinha deixado esse fundo. A partir do momento que esse fundo aqui fosse rompido, nós pensaríamos em uma operação de venda, tá? Então você entende que tem diversos parâmetros ali até nós fazermos uma operação, seja de compra ou seja de venda. Tem vários detalhes ali que com o tempo de gráfico você vai tendo a experiência, né, de analisar e de saber entender. Então quando o gráfico aqui, a primeira movimento, o volume do dia, ele acaba tocando aqui, retornando, fazendo uma ameaça que voltaria para cima, nós então esperamos que esse fundo aqui, no mínimo, ele possa ser rompido, tá? Independente de se tem volume de venda ou não, ele poderia muito bem bater aqui e continuar uma tendência de alta, tá? Então, a partir desse segundo toque aqui nessa região, tá? Nós fizemos o nosso quadro de frequência, que pegamos esse fundo aqui, utilizamos esse mesmo candle para fazer o nosso quadro de frequência, tá? Pegamos esse fundo aqui, pegamos o fundo do corpo dele aqui,
tá? Pegamos esse candle verde aqui em cima que deixou um topo aqui e fizemos a expansão para cima, tá? E o nosso quadro de frequência, o primeiro quadro, ficou exatamente dessa forma aqui, tá? A partir do momento que eu tenho quadro de frequência, eu preciso do pivô, visualizar o pivô que vai ser o de rompimento, tá? Para cima, nós não tínhamos pivô. Então, deveríamos esperar ele romper para cima, deixar pivô. Ele provavelmente retornaria para depois fazer o rompimento do pivô, mas aqui nós já tínhamos algumas barreiras, tá? Para a questão de uma possível compra. Aqui nós já estávamos já com a nossa mentalidade já virada para a venda mesmo, porque uma compra aqui teríamos que romper, além do quadro de frequência, do pivô que ele deixaria, nós também teríamos que esperar o rompimento da linha do semanal e ainda teríamos uma parte superior de um quadro de frequência anterior. Então aqui nós teríamos uma grande barreira, tá, para esse preço subir lá para cima. Então não teríamos mais, eu não tinha mais na mentalidade a opção de comprar, né, aqui nessa região. Então eu estava esperando somente agora o rompimento desse pivô aqui que aconteceu nesse candle, tá? E nesse momento aqui que nós fizemos, que ele fez o rompimento, tá? Nós executamos ali a nossa venda e pegamos cerca aí de 110 pontos, tá? 110 pontos nós pegamos nessa primeira operação, tá? Eu não busquei, não deixei correr mais, tá? Porque ainda tinha... fazia pouco tempo que ele tinha rompido, às 11 horas ia sair uma notícia, então eu já estava esperando aqui, e como ele tinha descido lá de cima, já tinha aí descido cerca de 700 pontos, tá? Até esse ponto aqui, então aqui nós pegamos 100 pontos ali e eu resolvi deixar para uma próxima oportunidade, porque eu saberia que às 11 horas da manhã teria notícia do Fed americano, tá? Federal Reserve americano, e então nós esperamos e aguardamos o movimento continuar. Encerramos a primeira operação, R$22 de lucro, 110 pontos, tá? E aí no momento que nós saímos da operação e realmente ele deu uma segurada nessa região, tá? Aí nós, a partir desse ponto, quando ele começou até esse rompimento forte aqui, ó, tá? Que esse rompimento forte, tá? Que aqui poderia ser até uma possível venda se ele tivesse fechado para baixo desse pivô aqui, ó, tá? Esse pivô aqui é que estava nós estávamos visualizando ele, tá? Aqui nesse pivô, se ele houvesse fechado para baixo aqui, nós tínhamos feito uma venda, tá? Se ele tivesse feito fechado, nós teríamos aqui arriscado fazer mais uma venda com um alvo aí mais para baixo, tá? Aí talvez mais aqui embaixo se ele viesse com essa força rompendo aqui, tá? Aí o que aconteceu? Voltou, fechou para cima, então descartamos aqui uma venda, tá? Ele voltou para cima, deixando pivô, já tínhamos aqui um pivô aqui em cima, ó, exatamente aqui nesse ponto, tá? Se houvesse um rompimento para cá, nesse ponto aqui eu até esperaria uma compra, tá? E o alvo seria o quadro de frequência anterior que nós havíamos marcado, seria essa região, tá? Então, se ele tivesse rompido esse pivô aqui, nós teríamos um alvo até esse ponto aqui, que levaria em torno aí 270 pontos, 250 pontos, 200 pontos, tá? Seria um alvo para compra aqui nessa região. O que aconteceu? Ele segurou, tentou vir de novo, segurou de novo, veio para baixo, e quando ele veio para baixo, ele rompeu, mas lembra que nós tínhamos agora nós temos esse pivô aqui para ser rompido, tá? E quando ele fez esse movimento aqui, deu esse candle que ele foi lá embaixo. Se tivesse fechado embaixo, teríamos feito a venda, mas ele retorna de novo, dando um sinal de força compradora, vai até aqui em cima, retorna a cair de novo, tá? E a partir desse momento aqui, então, nós começamos a fazer uma nova análise, tá? Após o rompimento aqui para baixo, nesses dois candles aqui, que não romperam o pivô, tá? Não foi rompido o pivô aqui. Aí quando ele rompe aqui, então eu faço o seguinte canal
que nós traçamos. Vou fazer de novo aqui para vocês. Nós pegamos, como esse pavio ele veio aqui, deixou esse fundo aqui, tá? E aqui ele já fez um fundo mais alto. Nós pegamos esse movimento aqui, ó, pegamos esse fundo aqui, esse candle, esse doji, tá? E puxamos a expansão para cima, tá? E o nosso quadro de frequência ficou exatamente nessa região, tá? Ficou exatamente dessa forma o nosso quadro de frequência, e nós tínhamos já também aqui na parte de baixo, tá? Um pivô que já tinha ficado esse candle vermelho, essa força vermelha aqui, já tínhamos deixado aqui um pivô, tá? Alguém aí mais conservador poderia ter deixado esse pivô aqui, o momento desse rompimento, tá? E exatamente foi o mesmo sinal, deixamos esse aqui, tá? E mais esse candle rompeu esse pivô que nós tínhamos marcado e romperia também esse fundo aqui maior, tá? Desse outro candle aqui que ficou um martelo bem grande aqui nessa região, tá? Depois, então, no momento que ele rompeu, fizemos a venda, tá? Esse aqui era a nossa linha do pivô. Precisa romper pivô, obrigatoriamente na nossa estratégia precisa haver o rompimento do pivô, e foi o que aconteceu, tá? Nesse movimento aqui, tá? E aí o que nós foi? Onde puxamos mais 105 pontos, tá? Em média, essa movimentação aqui, até esse ponto, 105 pontos nós buscamos, tá? Poderíamos ter buscado mais, mas porém o mercado estava voltando muito, tá? Ainda estava com volatilidade, a recém tinha saído a notícia, tá? Poderia ter aí uma segurada do mercado, mas ele andou e nós saímos aí com uma lucratividade de 215 pontos, tá? Nessa outra operação aqui, se tivéssemos segurado ela, tá? Se fosse a nossa ideia segurar ela, nós teríamos segurado ela e buscaria aí com certeza aí quase 450 pontos, tá? Que nessa região, tá? No momento que ele chegou aqui, voltou, no momento que ele toca de novo aqui, você vê que não vai romper, você pode fechar a operação, certo? Então, tá aí então as operações que nós fizemos, tá? Obtemos aí um lucro de R$ 43, estávamos operando com um contrato e cerca aí de 360 reais de dinheiro disponibilizado para operar nesse dia. Então, 260 reais, operamos aí com um contrato, fizemos aí uma média aí de 215 pontos e R$ 43 de lucro. Levando em consideração, que nem eu falo para vocês, não olhem para o valor financeiro, não olhem por o número de contratos, mas sim olhem para a porcentagem do que vocês têm disponível para operar no dia e a porcentagem que você ganhou, que você vai colocar na balança e vai ver que você fez aí um excelente dia de trader, um excelente dia de operação, tá? Se você quer aumentar o seu lucro, automaticamente tem que aumentar o seu caixa, tem que aumentar o seu valor disponível para operar. Eu vou deixar aqui depois embaixo o cálculo, tá? Para você fazer qual foi a nossa porcentagem, tá? E para você fazer mais, você simplesmente basta ter mais dinheiro disponível no caixa para você operar no dia, certo? Então ali, se nós fizemos 43 reais seria 10% de um caixa, de um patrimônio ali de 400 reais. Então aqui nós teríamos feito, nós fizemos aqui em torno de quase 20%, né, 18%, acredito eu, mais ou menos, tá, de lucro, tá, em cima do nosso valor investido. Então, se você quer fazer, se fosse um caixa ali, se tivéssemos disponível hoje R$ 1.000 para operar, seriam ali em torno aí de uma porcentagem de quase R$ 200 de lucro, tá? Se tivéssemos os R$ 1.000 ali para operar. Se você tem ali 10 mil, aí você vai aumentando a sua possibilidade. Mas eu sempre digo, tenha em mente, olhe para a porcentagem. Esqueça o número de contrato, esqueça
Esqueça ali o valor que você fez, mas olhe para a porcentagem que você tem a possibilidade de ganhar. Certo, pessoal? Então, eu fico aqui com esse vídeo. Hoje vou fazer um vídeo mais curto, sexta-feira, tá? O mercado ainda não fechou, ainda está movimentando, tá? E nós temos aí teríamos um estudo para passar para vocês aí para a semana que vem, mas vou esperar o mercado fechar, vou esperar o dia fechar aqui para realmente fazer um estudo aí do que nós vamos esperar para a semana que vem. Só deixando um detalhe para vocês aqui nessa marcação, tá? Uma possível compra seria para cima do 118,070, tá? 118,061, tá? Compra, e ele agora aqui está fazendo um rompimento para baixo. Vamos ver o que vai acontecer, tá? E a partir desse ponto ele pode fechar nessa região aqui, tá? Ele pode fazer o seu fechamento nessa região aqui, ó, tá? Se ele fizer o fechamento aqui, nós vamos esperar ver se ele deixou um pivô para baixo, tá? Ou ele vai continuar descendo, tá? E aí, segunda-feira aí vai ser uma nova semana, novas notícias, então vamos esperar, né, para o mercado fazer uma posição melhor aí, encerrando, e nós ver como é que vai fechar até mesmo aí o gráfico semanal, tá? Vamos ver como é que vai fechar o gráfico semanal. Aqui tá as regiões do semanal, tá? E aí nós vamos ver como é que vai fechar esse candle da semana, tá? O candle da semana é esse aqui, tá? De acordo com o fechamento dele, tá? Provavelmente ele não vai fechar, né, na região, não vai fechar abaixo da semana anterior. Então isso aí para a semana que vem ele pode aí buscar uma nova, um movimento de alta aí, quem sabe, né? E aí nós vamos estudar para ver o que vai acontecer. Então ficamos por aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Se inscreva-se no canal, ativa as notificações e fica atento aí para mais conteúdo. Então, forte abraço, fica com Deus e até mais.